Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, tava com saudades de conversar com vocês. Temos assunto novo, tá? Estamos caminhando para o nosso último módulo, nosso último bimestre, né? Nosso ano letivo está sendo finalizado. Nessa modalidade, né? A gente esperava realmente que houvesse a retomada, ainda que de forma gradual, das aulas presenciais, mas infelizmente isso não é possível. E por não ser possível, a gente precisa continuar, né? Já entendemos que essa realidade é possível, é tanto que a gente vem seguindo e até então tá dando certo, não é isso? Vejam bem, hoje eu vou iniciar com vocês o quarto módulo, como eu disse, o último módulo do nosso ano letivo, do nosso conteúdo didático. Esse módulo, ele conta com apenas 2 capítulos, tá? Como eu disse, estamos na reta final. Eu vou iniciar o capítulo 11, certo? E eu ainda pretendo, na verdade, fazer um seminário. Acredito que eu já havia comentado com vocês em momento anterior sobre esse seminário que eu pretendo conduzir com vocês, porque o seminário eu quero fazer como uma espécie de avaliação, tá? Mas aí eu vou superar todo o conteúdo, vamos estudar direitinho e depois eu vejo se vai ser possível ou não a realização dos 2 seminários. Então peguem o material de vocês. Desde logo, como eu sempre digo, é necessário e extremamente importante que façam a leitura do material didático, acompanhando juntamente com as minhas aulas, certo? Para que assim possa haver essa simetria que a gente busca. Porque se vocês simplesmente assistem às aulas, mas não fazem a leitura do material, fica difícil, tá? Conseguir ir dando conta do conteúdo. Então, como eu sempre falo, vamos acompanhar com o material didático, o material é bom e serve exatamente para isso, para o estudo e orientação dos senhores e das senhoras, tá? Esse capítulo 11 do módulo 4, ele trata sobre a colonização portuguesa na América, tá? Aqui a gente vai conversar sobre o Brasil, tá? A gente vai conversar sobre como tudo iniciou, né? Como realmente deu a fundação do nosso país, que hoje é Brasil, algumas características que a gente precisa conhecer, faz parte da nossa história. Eu acho extremamente importante. Todos os conteúdos de história são importantes, tá? Todos são importantes. Mas, quando a gente trata da nossa história, eles têm um peso de importância muito maior. Porque, vejam bem, a gente precisa dar conta da nossa história, certo? É uma responsabilidade e uma obrigação. Enquanto cidadãos, enquanto alunos, né? Enquanto sabedores e conhecedores do conhecimento, mas que nunca precisamos conhecer nossa história. Serve inclusive de argumento, de artifício para debates, porque quando a gente sabe, a gente consegue debater muito melhor. Quando a gente desconhece, fica complicado, tá? Então vamos iniciar falando sobre a chegada, né, dos portugueses no território que hoje é o Brasil. Sabemos essa história nos contada desde tenra idade, né? Desde quando a gente é pequeno, menino, moleque, a gente já começa a ouvir falar que quem descobriu o Brasil foram os portugueses, que os portugueses chegaram e colonizaram o povo brasileiro e tarará, tarará. Só que algumas observações precisam ser feitas, precisam ser consideradas, tá? Vejam bem, é datado a descoberta, mas a gente nem usa mais esse termo descoberta, a gente costuma usar dentro da história chegada, até porque nós estamos falando de um território que ele já era povoado, tá? Os povos indígenas já estavam aqui no Brasil. Então não posso dizer que ele foi descoberto, né? Eles chegaram até aqui, eles encontraram as terras brasileiras, mas os portugueses não descobriram o Brasil porque o Brasil estava perdido, não era um território desabitado, tá?
Então, quando os portugueses chegam aqui no Brasil em 22 de abril de 1500, que é considerado, e muitos dizem, como a data do descobrimento do Brasil, a expedição era comandada por Pedro Álvares Cabral, certo? E quando eles chegaram aqui no Brasil, eles se depararam, é claro, com os povos indígenas que aqui residiam. Essa história é nos contada através de uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Tá? Pero Vaz de Caminha fazia parte da embarcação portuguesa que chegou aqui no Brasil. Então ele faz relatos de como aconteceu essa chegada. Tá? Vejam um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Ele diz o seguinte: e dali, da chegada, tá, da embarcação, e dali tivemos a visão de homens que andavam pela praia, cerca de 7 ou 8, segundo os pequenos navios disseram, porque chegaram primeiro ao litoral brasileiro. E o capitão mandou no batel, que é uma espécie de embarcação, em terra, a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E logo que começou a ir para lá, acudiram pela praia homens, quando 2, quando 3, de maneira que chegando ao betel à beira-rio, eram ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhe cobrisse suas vergonhas, né? Ele utilizava esse termo vergonha para dizer que os povos indígenas estavam nus, tá? Não tinha nada que cobrisse as suas partes íntimas. Ele chamava, não tinha nada que cobrisse as suas vergonhas. Traziam arcos, tá? Em suas mãos e suas setas, que são flechas. Vinham todos rijos, ou seja, meio tensos, para o batel, para a embarcação. E Nicolau Coelho lhes fez sinal para que pusessem os arcos para que pousassem os arcos e eles pousaram. Ou seja, Nicolau Coelho foi um dos primeiros a avistar, né, os povos indígenas que aqui estavam, já estavam todos armados, vamos dizer assim, com a arma que eles utilizavam, que era o arco e a flecha. Mas quando os portugueses fizeram sinal para que eles pousassem os seus arcos e flechas, eles pousaram, tá? Isso só demonstra que, apesar de serem nativos, de não terem contato com civilização de fato, os povos indígenas que aqui estavam, eles eram pacíficos, tá? Porque se eles fossem realmente pessoas violentas, eles tinham matado esse bando de portugueses que chegaram aqui, tá, queridos? Temos que lembrar, e vou fazer um adendo a vocês. Um adendo é uma observação. Não podemos utilizar o termo índios, certo? O correto, sempre falo, é povos indígenas, certo? Esse termo índio é considerado pejorativo, ou seja, é considerado humilhante, tá? Porque índios era uma denominação dada quando Cristóvão Colombo, que descobriu as Américas, quando ele chegou às Américas, ele achava que tinha chegado nas Índias e começou a chamar aquelas pessoas que já haviam no território, no continente americano, de índios, porque achava que havia chegado na Índia. Então, o termo índio não é correto. A gente tem que usar o termo povos indígenas, ok? Pois bem, vamos continuar. Os indígenas com os quais os portugueses estabeleceram os primeiros contatos eram os tupiniquins, tá? As tribos tupiniquins. Eles falavam a língua tupi e habitavam o litoral brasileiro. Os tupiniquins viviam em aldeias compostas de 5 a 10 grandes habitações, organizadas de maneira circular, com um pátio central. As aldeias eram cercadas e nelas podiam viver entre 500 e 3.000 habitantes por cada aldeia,
indígena. Além dos tupiniquins, outros povos indígenas habitavam a costa brasileira, tá? Quando os portugueses chegaram, queridos, no território brasileiro, a região que eles desembarcaram foi no litoral da Bahia, tá? Na costa litorânea da Bahia. Foi o primeiro contato dos portugueses em solo brasileiro. Então, além dos tupiniquins, haviam outros povos indígenas, como os tremembés, os potiguares, os caetés, os bororós, os tupinambás, os aimorés, tamoios, guaranis e charruas. Cada um desses povos tinha o seu próprio modo de vida, seus costumes, suas tradições, enfim, cada um tinha a sua própria cultura de fato, tá? É bom que a gente entenda que, por eles terem cada um a sua cultura distinta, nós não podemos considerá-los como pessoas selvagens, tá? Porque a selvageria às vezes dá a ideia de agressividade, de violência. Então é bom a gente sempre nos reportarmos a ele como nativos, né? Porque viviam realmente na natureza, comiam e sobreviviam através de coisas fornecidas, de suplementos fornecidos pela própria natureza e pelo que eles produziam pela força do trabalho, a caça, a pesca, como a gente bem conhece, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as primeiras formas de exploração. A gente tem que entender também que o que foi que aconteceu. Quando os portugueses chegaram aqui, começaram a fazer os primeiros contatos com os povos indígenas. E esse primeiro contato, na verdade, deu início a um processo de exploração, tá? Os portugueses exploraram severamente os grupos indígenas, tá, queridos? Por quê? Porque esses povos indígenas, eles não tinham, até então, eles não tinham contato com nenhum outros povos. Então, tudo para eles era novidade. Então, eles foram explorados durante tempo sem nem perceber que estavam sendo explorados. Tão inocente eram, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre essas formas de exploração. Nós tínhamos as feitorias. O que eram essas feitorias? Essas feitorias eram espécies de um, eu não vou dizer quartel, mas era um local, tá? Onde eles montavam, né, suas tendas para armazenar os produtos que iam extraindo do Brasil, certo? Era uma espécie de acampamento para melhor entendimento, tá? Essas feitorias eram umas espécies de acampamento para armazenamento de produtos que eram extraídos do litoral brasileiro e posteriormente seriam encaminhados para a metrópole portuguesa. Desses produtos, um dos que realmente atraiu bastante os olhares portugueses foi o pau-brasil. O pau-brasil foi extraído de forma bem intensa, tá? Porque o pau-brasil, a madeira tinha uma cor avermelhada e servia para extração de tintura e para fazer o tingimento, para tingir, na verdade, tecidos. E tinha um alto valor comercial na Europa. Então, o pau-brasil foi um dos recursos naturais que praticamente esgotaram, né? Levaram tudo que puderam. E quem fazia, na verdade, esse trabalho pesado na extração dessa madeira eram os povos indígenas. Como eu disse, muitas vezes eles não sabiam que estavam sendo explorados. E eles como eram muito inocentes, muito bobos, eles eram enganados o tempo todo, tá? Por exemplo, eles trabalhavam extraindo essa madeira, levando para esses pontos, esses acampamentos que eu falei, e às vezes eles ganhavam bobagem em troca disso. Só que tudo para eles era novidade, porque até então, como eu disse, eles eram totalmente nativos, viviam no litoral brasileiro, mas desconheciam qualquer tipo de civilização que pudesse acontecer, bem como objetos, como espelhos, por exemplo, pentes,
roupas mesmo, até porque eles viviam totalmente despidos, ou seja, totalmente nus. Outra forma de exploração foi o chamado escambo. Desde que aqui chegaram, os portugueses precisaram de ajuda dos indígenas para explorar o pau-brasil, como eu falei agora há pouco. Para conseguir a colaboração deles, os colonizadores começaram a realizar um tipo de comércio baseado em trocas, conhecido como escambo, que eu acabei de citar. Os indígenas cortavam, transportavam e armazenavam as toras de pau-brasil nas feitorias, que eram os acampamentos que eu mencionei, deixando-as prontas para serem embarcadas nos navios. Em troca, eles recebiam objetos e ferramentas que não conheciam, como facas, foices, machados, tá? Tudo isso como uma forma realmente de explorar os povos que aqui estavam. Queridos, vejam bem. Assim como Portugal estava muito interessado nas nossas riquezas, principalmente no pau-brasil, tinha outros países europeus também interessados nessa exploração, como por exemplo, no caso da França, tá? Os franceses passaram a frequentar a costa brasileira para explorar principalmente o pau-brasil. Como eu disse, o pau-brasil era uma árvore de cor avermelhada, é ainda, né? De cor avermelhada e era usado para extrair essa tintura para atingir tecidos e para alimentar o comércio. Então, para garantir a posse das terras brasileiras, os portugueses deram início à colonização do território, porque eles temiam que outros países, como por exemplo a França, se apossassem das terras que eles consideravam já como se fosse deles. Para iniciar esse processo de colonização, o governo português enviou, tá, um chefe de expedição para iniciar esse trabalho de colonização. Essa pessoa que veio chefiar como chefe de expedição foi Martim Afonso de Souza. Tá? Ele fundou a Vila São Vicente, que foi a primeira vila brasileira, na verdade. Para cumprir o objetivo de incentivar a vinda dos colonos, a coroa também determinou a criação de sistemas de capitanias hereditárias. O que eram essas capitanias hereditárias? Foi uma divisão, tá, do território. As capitanias hereditárias eram grandes lotes de terras. E esses lotes de terras eles eram doados a portugueses de posses. Tá? Essas capitanias hereditárias eram lotes de terras que eram dadas a portugueses para que eles viessem e explorassem determinadas regiões com a intenção de produzir riquezas, de colonizar e tudo direitinho. Cada pessoa que recebia essas posses de terras recebia o nome de donatários, certo? De início, as capitanias que mais se desenvolveram foram a de Pernambuco, Porto Seguro, Ilhéus e São Vicente. Nelas eram cultivadas grandes lavouras de cana-de-açúcar, por exemplo, na fabricação do açúcar, produto de alto valor na Europa. Então, trazidas essas primeiras observações, esses primeiros apontamentos do assunto, eu finalizo a aula de hoje. Tá? Esse conteúdo é pequeno, a gente vai conseguir terminá-lo logo, por isso que eu vou dividindo de acordo com cada aula. Então, vocês assistam a minha aula, leiam o conteúdo para ir se familiarizando. E na próxima aula eu continuo. Não vou passar a atividade hoje, tá? Já passei semana passada e em breve retornarei aqui aos nossos encontros. Um abraço, fiquem bem e se cuidem. Estou morrendo de saudade de vocês.